eu convido você a conhecer a história do padre André Franz, o sacerdote missionário que se preocupou com as realidades sociais e não media esforços para evangelizar. Um homem de fé que viveu além do seu tempo, de olho no futuro. Quem conta essa história de dedicação e amor é o repórter Tarek Cardoso. De Suriname, uma antiga Guiana holandesa, chegou um sacerdote para fazer história em terras brasileiras. Padre André Franz Berenos nasceu em 7 de abril de 1919 em uma família muito católica. Ainda na adolescência, ao ler sobre a vida de São Francisco de Assis, decidiu viver com radicalidade sua fé e buscar uma vida de santidade. Teve uma infância e adolescência dedicada aos estudos e às práticas religiosas. Neste período, André tentou até ir para o seminário, mas por causa das complicações da Segunda Guerra Mundial, não pôde iniciar estes estudos. Com 18 anos, mudou de sua cidade para trabalhar em uma refinaria de petróleo. Se destacou na profissão. Chegou a ser administrador no local, mas o desejo de ser padre permanecia em seu coração. E o bispo da região onde ele trabalhava o convidou para ser um sacerdote missionário. Em agosto de 1949, aos 30 anos de idade, o jovem André chegou ao Brasil para ingressar no seminário. No Rio de Janeiro, aperfeiçoou o latim e o português. Neste mesmo ano, iniciou os estudos de filosofia no Seminário Maior em Diamantina, no estado de Minas Gerais. Posteriormente, cursou teologia. Padre André foi ordenado sacerdote no dia 8 de dezembro de 1955, com 36 anos de idade, na Diocese de Barra do Rio Grande, na Bahia. E 6 meses depois, em 1956, foi designado para a paróquia de Correntina. Quando eu cheguei em Correntina, eu cheguei em fevereiro de 61, eu e uma outra irmã, para trabalhar em Correntina. Ela ia trabalhar mais na escola e eu mais na paróquia. Então, quando eu cheguei, estava precisando de preparar umas crianças para a primeira comunhão. Então, foi me dado logo esse trabalho, eu preparei, tinha umas 80 crianças para fazer a primeira comunhão. Preparei as crianças todas, e fazia... Eu tinha visto, não sei onde que eu tinha visto a primeira comunhão, as crianças na hora do ofertório ia levando, foi a primeira vez que eu vi. Aí eu lembrei, pensei, vou fazer isso lá em Correntina. Na hora do ofertório, as crianças da primeira comunhão levavam as oferendas, as coisas da missa. E eu fiz. Então foi uma grande novidade lá. O povo gostou demais. A primeira comunhão foi muito linda. E o Padre André também ficou muito contente. E assim começou. Padre André sempre se demonstrou preocupado com as realidades sociais que cercavam a vida pastoral. Ao chegar em Correntina, dizem que ele visitou cada um dos lares das diversas famílias que lá viviam e que aproveitou essa oportunidade para perguntar quais eram as necessidades espirituais e sociais do povo. Notou então que um dos principais déficits da região estava ligado à educação e logo, nos primeiros anos como pároco, se mobilizou para que fosse constituída uma escola onde pobres e ricos poderiam frequentar. E foi fazer a sala de aula também numa casa velha, no casarão velho, mandou pintar, ajeitar, ali era a sala de aula. E agora os pais doidos dos filhos estudassem. E agora, eu que mora na roça, como é que faz? Queria que os filhos estudassem, foi lá atrás de Padre André, mas agora, mas assim, tudo de vez, e os pais insistindo, então, vocês têm como fazer para as crianças ficarem aqui? Não tinha. Então, o Padre André resolveu fazer o internato. Foi aquela professora, ele conversou com ela, disse, a gente ajeita, Padre André. Não precisa ficar com medo, eu tomo conta do internato também.
As irmãs da Congregação das Filhas de Nossa Senhora de Fátima chegaram no ano de 1961 para contribuir com os trabalhos que Padre André estava realizando. Juntos, eles tiveram a preocupação de criar até mesmo um internato para ajudar as crianças que moravam na zona rural a estudar. A irmã Oneide somou esforços no campo pastoral e testemunha como Padre André era um homem que não media limites para evangelizar. Nas viagens, ele chegava sempre à tarde. Ele ia celebrar missa num dia, ele chegava na véspera à tarde. Então dava tempo ele conhecer um pouco, porque nunca tive um padre lá. Mas isso ele fazia também nas outras comunidades. Gostava de chegar na véspera. E conversava um tanto com o povo, jantava ali, depois da janta tinha a reza do texto, então vinha muita gente. Depois da reza do texto, ele tinha um aparelho de passar slide. E o bispo ele tinha muitos retratos, muitos slides, e ele me deu os slides, tudo separado, cada comunidade dentro de uma caixinha. Em cima do slide tinha o nome da comunidade, então eu não tinha perigo de estar trocando. E a gente, à noite, terminava a janta, ia passar o filme. Era um filme religioso, de coisas religiosas, ficava fácil para explicar, e eles faziam perguntas, e Padre André às vezes entrava para explicar também. A Anaílma conheceu o Padre André em sua cidade natal, enquanto ele desenvolvia trabalhos missionários na região. A partir daí, formou uma grande amizade com o sacerdote e trabalhou até mesmo como sua secretária particular. Ela conta como o Padre André era tido como uma referência na região. Foi vigário-geral, um representante do bispo no local. Foi ele quem ajudou bastante no processo de criação da Diocese de Bom Jesus da Lapa. Um homem de fé, que estava sempre de olho no futuro. Padre André foi um homem que viveu além do seu tempo, né? Ele chegando aqui em 1956 com muita bravura, foi todos os sentidos, da educação, da saúde, da assistência social, da comunicação, preocupava com a cidade, mas também, né, com a zona rural. São muitas marcas. Não dá para separar ou falar de Correntina, ou falar da Diocese de Bom Jesus da Lapa, que Padre André fez parte da comissão para o desmembramento da Diocese de Barra para a Diocese de Bom Jesus da Lapa. E ele, junto com os padres redentoristas, que inclusive ele oblata, né, tem uma relação muito próxima com os padres redentoristas, ele fez esse trabalho, né, e muitas coisas foi implantando, mas também confiando à comunidade. O João é membro fundador da Escola Família Agrícola Padre André e conheceu o sacerdote ainda na infância. Ele conta como este espaço educacional, que foi criado em 1992, desenvolve um trabalho tão importante para a região graças a este religioso. Eu participava de movimentos jovens, né, das comunidades, no caso de grupo jovem, e sempre estava nos encontros de assembleias paroquiais, né? E aí ele me convidou para conhecer esse modelo de educação, devido à grande demanda que havia na época, que a maioria dos jovens do meio rural só fazia até a 4ª série, né? E aí não tinha mais oportunidade de estudar. Ele me chamou isso na verdade, em maio de 92, e me convidou para que eu fosse conhecer uma escola dessa natureza, que fui para a cidade de Alagoinhas, Bahia, próximo a Salvador, onde eu fiz um estágio de um período de 6 meses. Quando retornei aqui, nós começamos a montar uma equipe de trabalho para poder falar sobre a Escola Família Agrícola, falar como ela funcionava, o método de ensino, né? E
levar isso até as comunidades. Eu me lembro que na ocasião selecionamos 14 comunidades, se não me engano, 14 comunidades para que começasse a primeira turma com experiência nesse modo de educação, que era em alternância. 15 dias os jovens ficavam na escola e os outros 15 dias no meio familiar. Muitas pessoas testemunham graças alcançadas através da intercessão de Padre André. Ele é conhecido em Correntina e região por diversos outros pseudônimos que remetem à sua figura paternal. O Padre André, além dele fazer, ele ensinava muito a gente, né? Ele cativava. É um homem carismático, com um espírito de acolhida, que relacionava bem com todo mundo, inclusive com as demais igrejas aqui da região. Tem o respeito, né, de muitos pastores, né, e pastoras. Quando tinha algo aqui, ele convidava. Então, é algo muito bonito, né? Eu acho que um dos maiores legados que o Padre André deixou para todos nós, inclusive para mim, a humildade, né? Sentir o que o outro sente, no sentido de estar... aquelas coisas que... Aqui na nossa região, havia na época muita pobreza, né? Então, isso fez com que isso que ele deixou para a gente, no sentido de estar ligado nas comunidades, vendo aquilo que ele sente. Isso eu carrego até hoje, né? De doação. Padre André partiu para a casa do Pai em 1º de setembro de 2006, deixando o exemplo de amor a Cristo através do cuidado com os irmãos. Atualmente, muitas de suas obras permanecem vivas, e a ideia é que em breve seja inaugurado em Correntina, na Bahia, um memorial em sua homenagem.